Aula 3, a crise da economia colonial. Hoje nós veremos como que a crise da economia colonial no Brasil e a expansão dessas atividades produtivas e comerciais da colônia. Nós vamos ver também como que as limitações do monopólio comercial imposto pela metrópole trouxeram movimentos de revoltas internas e de independência da colônia. Nós vamos ver também como que as políticas sociais e econômicas porque passavam o mundo com as revoluções industrial e francesa. Após a ocupação da colônia, a classe burguesa mercantil, logicamente com o apoio da coroa portuguesa, garantiu para si o monopólio comercial. Assim se formou a base da política mercantilista, bem como um sistema de comércio fundado no Pacto Colonial, ou exclusivo comercial. Através desse pacto, ficava garantido à metrópole total intermediação nas operações de comércio. Logicamente, como todo monopólio, começou assim um conflito de interesses entre a metrópole e as classes exportadoras e importadoras que atuavam aqui na colônia. Como a produção e o mercado interno eram muito reduzidos, o Pacto Colonial impedia a concorrência e permitia os ganhos extraordinários da classe burguesa e da metrópole. Sem ter para quem vender internamente e um aumento da produção, isso trouxe um conflito para essa estrutura de relações comerciais e de poder político e econômico. Ao mesmo tempo, o avanço do capitalismo industrial e das ideias liberais, principalmente na Europa, serviu de estopim para que se instalasse aqui uma crise, a crise do sistema colonial. Essa crise da economia colonial agrícola ocorreu em virtude de dois aspectos complementares, um de caráter interno e outro externo. O aspecto interno foi a expansão dos mercados da colônia, resultado do aumento da população e do incremento que houve na produção. Até então, os colonos sentiam-se portugueses em terras brasileiras. Tinham um mercado pouco expressivo, privilégios, mas um grande monopólio comercial e as suas restrições à concorrência externa. Com o tempo, o Pacto Colonial passou a ser então um empecilho à expansão dos seus negócios. Já o segundo aspecto, o externo, eram os efeitos da Revolução Industrial na Europa. O processo de acumulação de capital, fundamentado na produção da indústria com a incorporação de novas técnicas produtivas, ampliaram largamente o crescimento. Esse aumento de produtividade na atividade industrial foi fantástico. E assim houve uma necessidade de buscar a incorporação de novos mercados pelas unidades industriais em formação e tornou-se um traço típico dessa dinâmica capitalista. A Revolução Industrial foi um conjunto de transformações tecnológicas, econômicas e sociais ocorridas na Europa nos séculos XVIII e XIX e que resultaram na instalação de um sistema fabril e na difusão do modo de produção capitalista. Representou a introdução de máquinas, ferramentas, do vapor e das locomotivas. Mas apesar dessas profundas transformações, a Revolução Industrial foi um processo muito contraditório. Se por um lado elevou a produtividade e o desenvolvimento, por outro lado manifestou-se na miséria de milhares de trabalhadores desempregados e na inserção de homens, mulheres e principalmente crianças, trabalhando até 16 horas por dia e privados de direitos políticos e sociais. Essa situação desconfortável da classe operária levou à formação dos primeiros sindicatos, à elaboração do pensamento socialista e o surgimento de inúmeros movimentos, levantes e revoltas de trabalhadores. A Revolução Industrial desenvolveu também uma nova sociedade, o capitalismo, e a divisão dos indivíduos em duas classes, os capitalistas, que eram detentores dos meios de produção, e os proletários, homens livres que vendem sua força de trabalho em troca de um salário. O capitalismo, consolidado com a Revolução Industrial, gerou muita riqueza e um enorme progresso material, mas criou também uma massa de trabalhadores pobres no campo e na cidade. Esse conflito dicotômico, iniciado na Revolução Industrial, persiste na sociedade até os dias de hoje.
O Pacto Colonial, ancorado lá no monopólio, foi uma barreira intransponível para o capital industrial e para a produção em grande escala. Assim, a Inglaterra se interessou pelos movimentos de independência das Américas hispânica e portuguesa. O modelo adotado aqui representava o antagonismo entre os interesses do mercantilismo português e os acontecimentos associados à Revolução Industrial. Essas transformações estavam representadas no campo institucional e das ideias pela crescente contestação às instituições absolutistas e o avanço do iluminismo e o desenvolvimento do pensamento liberal contra esse modelo econômico vigente. O iluminismo representou um movimento cultural originado no Renascimento. Do ponto de vista econômico, seu principal foco era a definição de uma política econômica mais livre das restrições típicas do mercantilismo. René Descartes, Voltaire e Montesquieu, além dos ingleses Isaac Newton e John Locke, estão entre os seus mais importantes pensadores. Já o liberalismo é uma doutrina que serviu de estopim ideológico às revoluções na Europa e à luta pela independência dos Estados Unidos. Esse pensamento corresponde aos anseios de poder da burguesia, que consolidava sua força econômica ante uma aristocracia em decadência, que estava amparada no absolutismo monárquico. O liberalismo defendia ampla liberdade individual, a democracia representativa com separação e independência entre os três poderes, o direito inalienável à propriedade, a livre iniciativa e a concorrência como princípios básicos de harmonizar os interesses individuais, coletivos e gerar um progresso social. Esse novo ideário, difundido a partir da Revolução Francesa, e os princípios de liberdade e igualdade representavam a contestação do conceito do rei como um enviado divino. Na nova visão, o seu poder lhe era legado pelos homens e não por Deus. O pacto colonial versus o capital industrial. De que forma o avanço do capital industrial, sobretudo inglês, poderia esbarrar no pacto colonial? A resposta à questão é: o processo produtivo industrial caracterizava-se por uma grande capacidade de amplificação da oferta de produtos, considerando a recorrente incorporação de progressos técnicos na atividade. A necessidade de encontrar mercados para escoar a produção poderia ser inviabilizada pelas restrições desse pacto colonial. Ao final do século XVIII, ficou muito exacerbada esse acirramento de contradições de interesses entre colônia e metrópole. Em Portugal, o reinado absolutista de Dom José I, representado pelo Marquês de Pombal e suas diretrizes políticas e econômicas, deixava o Brasil passar por grandes dificuldades econômicas, dificuldades essas resultantes da queda das exportações. Em 1777, Dom José faleceu e o trono passou a ser ocupado por Dona Maria, a mãe de Dom João VI e conhecida na história como Maria, a Louca. A diferença fundamental de seu reinado foi a redefinição de alguns laços formais, realizando ações como o fim das companhias de comércio, que permitiu uma maior liberdade aos comerciantes. Ela intensificou o combate ao contrabando, aumentou a permissão para o comércio intercolonial, liberou o comércio para a exploração do sal e da pesca da baleia, terminando com o monopólio da metrópole, e proibiu a manufatura têxtil no Brasil. Essas mudanças refletiram crescente dependência econômica de Portugal com a colônia brasileira. Refletiram também no nível das relações internacionais e condições impostas pela proteção inglesa. Apesar dessa flexibilização das relações, as bases do exclusivo comercial estavam mantidas e as reações no Brasil começavam a ganhar um contorno mais decisivo. Exemplos históricos foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, dentre outros movimentos de levante. A Inconfidência Mineira. Os inconfidentes queriam a independência do Brasil e instaurar por aqui uma república. Pretendiam, entre vários objetivos, incentivar as manufaturas proibidas desde 1785.
O movimento refletiu uma das grandes contradições, já que tinha no seu lema liberdade ainda que tardia, mas não se propunha a abolir a escravidão. A derrama foi o movimento escolhido para a eclosão da revolta. Era a cobrança de impostos adotadas por Portugal no período de declínio da mineração do ouro. Já a devassa foi o movimento de denúncia, protagonizado por Joaquim Silvério dos Reis, Brito Malheiros e Correio Pamplona. Como que eles eram grandes devedores para a coroa, eles delataram seus parceiros em troca do perdão de suas dívidas. Tiradentes, o ícone desse movimento, foi executado em praça pública, enforcado. Seu corpo foi levado para a Vila Rica, onde foi esquartejado e os seus pedaços expostos em vias públicas. Os demais conspiradores foram degredados. A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, foi uma revolução de caráter social e popular, como também foi conhecida como Revolta dos Alfaiates, ocorreu em Salvador. Ela se inspirava nas ideias da Revolução Francesa e da Inconfidência Mineira, e era um movimento mais radical, que foi dirigido por pessoas do povo. Ela propunha não só a independência, mas também a igualdade racial, o fim da escravidão e o livre comércio entre os povos. Apesar das crescentes revoltas internas, nada parecia determinar o rompimento das antigas formas de relacionamento entre Brasil e Portugal. A vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 determinou uma série de mudanças na colônia, tais como a abertura dos portos, a criação do Banco do Brasil, entre outras. A situação portuguesa, nos lucros extraordinários no comércio com a colônia, foi então rompida, especialmente após a formalização de vários tratados com a Inglaterra. Esses tratados com a Inglaterra previam o aumento da dependência de Portugal em relação à Inglaterra e trouxeram consequências relevantes para o Brasil. A Inglaterra impôs a assinatura de tratados que lhes deram uma posição extremamente favorável nas relações econômicas, em troca de proteção e apoio. Os principais tratados foram o Tratado de Aliança e Amizade, que definia as condições de defesa mútua, e o Tratado de Comércio e Navegação, que definia vantagens tarifárias para a Inglaterra, até mesmo sobre Portugal, no comércio com o Brasil. Do ponto de vista dos colonos brasileiros que estavam por aqui, a liberalização da economia e dinamização do comércio, resultado da vinda da corte para cá, modificaram fundamentalmente o cenário. O descontentamento aumentava internamente e as medidas associadas ao pacto colonial eram cada vez mais repelidas, tais como proibição do comércio entre as províncias, sobretudo os impostos abusivos cobrados pela coroa. Esses elementos intensificaram o processo de independência. O processo de independência não foi marcado por um forte sentimento nacionalista. Ele, notadamente, do ponto de vista econômico, foi claramente voltado para o exterior, com um mercado interno extremamente restrito e um sistema econômico doméstico totalmente desintegrado. E, finalmente, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal, tornando-se nosso primeiro imperador. Estava conquistada, então, a autonomia política, mas não econômica. Portugal exigiu 2 milhões de libras para reconhecer a independência do Brasil, a título de pagar os soldados, o material militar e outras coisas mais que tinha deixado por aqui. Como se não tivesse levado todo o nosso ouro, né? Como o recém-formado império não dispunha de capital suficiente, Dom Pedro decidiu então pedir um empréstimo para a Inglaterra, ou seja, nosso país já começou devendo. México e Estados Unidos foram os primeiros países a reconhecer nossa independência e passaram a ser também as nações com maiores relações comerciais com o Brasil. No plano interno, porém, a independência não provocou grandes mudanças. A estrutura agrária permaneceu inalterada, baseada na escravidão, na monocultura e no latifúndio, e com uma distribuição de renda totalmente desigual, beneficiando principalmente a elite agrária. O povo, esse permaneceu à margem do processo.